Peraí. Aí depois não adianta mais, não. A paz do Senhor para os irmãos, para todos que estão nos ouvindo nesta tarde. Mais uma vez adentramos ao seu lar, né? Para falarmos algo da parte de Deus, trazemos aí para os irmãos aquilo que Deus tem preparado para você, né? Esse sábado maravilhoso aí, 26 de janeiro de 2019, né? Onde estamos juntos aí para mais uma vez falarmos daquilo que Deus tem colocado aos nossos corações, né? Hoje com o tema Batalha Espiritual, né? Com o nosso irmão Diácono Kennedy, né? Que está conosco hoje nos estúdios, falando aí acerca da batalha espiritual, né? Eu quero que os irmãos se atentem bem ao testemunho desse jovem, né? Porque Deus, irmãos, tem muitas formas de falar em nossas vidas, né? Deus tem a forma de trabalharmos, e quando nós participamos como ouvinte de testemunhos maravilhosos, aquilo edifica nossas vidas, amém? Eu quero que você ouça de tudo, retenha o que é bom, o que for agradável a você, amém? E você esteja conosco nessa tarde, né? Estamos aqui, nosso irmão Johnny também conosco, né? Como sempre, apresentando o programa, e que você possa ter um ótimo final de semana, né, irmão Johnny? Isso aí, pastor Marcelo. Boa tarde a todos. A paz do Senhor Jesus esteja com todo. Paz do Senhor, Diácono Kennedy. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por ter aceitado nosso convite. E o pessoal de casa, eu quero falar que hoje é um tema muito interessante, uma área muito ampla, mas vai ser benção. Que o testemunho do irmão Kennedy, eu já ouvi uma parte, é benção, é muito edificante. E o nosso querido Diácono, ele trouxe uma surpresa também. Ele trouxe um DVD e uma camiseta do ministério dele que ele estará sorteando para aquele que acompanhar ao vivo, curtir e compartilhar esse vídeo. Vai ser benção. Participe, que no final será sorteado. Amém? Irmão Kennedy, se apresente, fique à vontade. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Eu desejo a todos que ouçam, prestem bastante atenção no nosso testemunho, no nosso trabalho. É um prazer imensamente estar aqui. Eu quero agradecer a Jesus pela oportunidade, aos pastores pelo convite e falar sobre batalha espiritual, que é um tema muito rigoroso, muito sério na igreja hoje. A Igreja de Cristo está passando e precisa entender sobre o assunto. Eu tenho um testemunho de vida, eu fui travesti, eu vim do homossexualismo, eu vim do espiritismo, eu vim do submundo das drogas, eu tenho uma história marcada por Deus. E Jesus, ele entrou na minha vida com essa luta, nessa batalha espiritual que nós estamos para estar na presença do Senhor. Eu quero dividir aquilo que o Senhor permitir nessa tarde com você que está aí nos assistindo, ouvindo, que esta mensagem possa alcançar um parente, um amigo, alguém próximo que esteja nesta vida também, se enquadre nesse tema. E você que é cristão, que está na batalha, continue a caminhar. Nós temos uma luta. Desde o Jardim do Éden, Deus olha para Eva e diz assim: eu colocarei inimizade entre tu e a tua semente. Dali já começa a primeira batalha espiritual do homem na terra. Ele vai começar a conviver lutando contra o mundo, contra o pecado e contra si mesmo, para lutar nesse mundo. E aqui nós estamos. Amém, é isso aí. Então, irmão, se você está passando por uma dificuldade, se você está passando por uma aflição, preste bem atenção nesse programa de hoje, né? Porque esse programa é que Deus separou para falar contigo. Não endureça o seu coração. Fica aí um pouquinho conosco. Nós vamos ficar até às 15 horas. Amém? Aonde Deus vai estar falando. Ao término, nós iremos orar por sua vida. Nós iremos orar pelo seu ministério. Iremos orar pelo seu casamento. Pelo seu relacionamento. Por sua vida espiritual. Pela sua vida financeira. Estaremos orando por você, intercedendo juntamente a Deus para a sua vida, para que Deus venha te derramar uma bênção especial no dia de hoje. Amém? Então fique conosco, participe. O irmão Kennedy trouxe esse presente maravilhoso para vocês, que é um DVD e uma camiseta, né? Que nós vamos estar sorteando. Na verdade, deixei até a responsabilidade deles, esse sorteio. Amém? Mas todos vão participar e até falo para você, se você ganhador não for daqui de Brasília, pode ficar tranquilo que eu vou enviar isso aí para você. Entendeu? Ao término, nós vamos pegar seu endereço direitinho, eu vou embalar com muito carinho e nós vamos entregar isso aí para você. Vai chegar até suas mãos. Não se preocupe. Amém? Irmão Kennedy.
Eu quero deixar aqui, relembrar os irmãos que estão nos acompanhando. É um DVD de mensagem que eu gravei lá em Goiânia. Deus permitiu nós gravarmos esse DVD, uma camisa igual essa que eu estou vestindo aqui do nosso ministério profético, um ato de amor, porque foi num ato de amor que Cristo me trouxe a presença dele, e é num ato de amor que Cristo continua promovendo este evangelho. E nessa tarde eu quero começar dizendo para os irmãos que estão nos acompanhando: curta, compartilhe esse vídeo, é muito importante. Batalha espiritual é um tema muito presente e atual dentro das igrejas. Tiago, mostra o seu material aí pro povo. Dá uma mostrada pro pessoal conhecer. Tá aqui, ó, a camiseta e o DVD, um DVD de mensagem que foi gravado. Eu sou a testemunha de Cristo, é onde nós falamos daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E nós estamos trabalhando com isso, promovendo o Evangelho, divulgando o Evangelho de Cristo, levando a palavra através daquilo que Ele tem feito na minha vida. Essa é a camiseta, né, irmão? Linda, linda, camiseta linda. Curte e compartilhe, irmãos. Participe desse sorteio hoje. A gente vai estar sorteando no final, e acho que no próximo programa, né, pastor Marcelo, a gente vai estar anunciando o ganhador, né? Exatamente. No final, aí, ó. A gente vai estar procurando o endereço, quem for, pra gente fazer a entrega do Com prêmio. certeza, um ganhador que não pode ser é o irmão John. O resto todos estão participando, amém? Amém. Né, irmão Tiago? É verdade. Se nós ganharmos, nós vamos para o próximo sorteio. Mas nós vamos sortear isso aí. Então, irmão, é assim, eu quero que você preste atenção. Irmão, começa contando como é que você chegou, como é que o evangelho te alcançou, ou o irmão quer falar sobre a batalha espiritual, ou aglobar os dois no testemunho, amém? Amém. Eu vou começar dizendo sobre o que o Senhor fez na minha vida, que eu acho que é o importante. Quando eu vi aqui o programa, eu propus no meu coração falar sobre a batalha espiritual de quem está na presença do Senhor, que veio do submundo. É muito difícil, é uma luta travada diária. É claro que todos nós, irmãos, sofremos as lutas diárias, adversidades. O inimigo das nossas almas luta muito contra a vida do cristão. Mas quem vem do submundo, quem vem do homossexualismo, quem veio das drogas, quem veio do tráfico, quem tem uma vida marcada por Deus, sabe o quanto é difícil permanecer na presença do Senhor, devido à luta do inimigo, da própria carne, do próprio eu. E hoje muitas pessoas falando em suicídio no meio dos cristãos, tem pessoas depressivas dentro da igreja, precisando de uma palavra, de um apoio, porque a oração é o princípio de todas as coisas, mas tem coisas que nem tudo vai ser a oração, é uma renúncia, e eu passei por esse processo. Quando eu aceitei Jesus com 14 anos de idade, eu fiquei até os 16 mais ou menos na presença do Senhor, e ali não quis mais, por ser uma adolescente, não ter uma firmeza espiritual, o Senhor foi trabalhando na minha vida. Quando eu encontro Jesus para a transformação, que é sair do homossexualismo, deixar de se travestir, é uma renúncia que é necessária ser feita na presença do Senhor. E isso vai encarcerar muitas lutas espirituais no âmbito daquilo que é viver, que é renunciar. O próprio Jesus diz isso, né? A tua luta não é contra a carne, é contra a potestade e principados malignas do inferno que estão ao nosso derredor, que nos incentiva, está na televisão, está na internet, e hoje nós estamos aqui para dizer, o Senhor ainda continua transformando e libertando pessoas do homossexualismo, do espiritismo, seja lá qual seja o submundo, Deus ainda continua transformando. Oi, irmão Kennedy, eu tenho um colega meu que ele trabalhava comigo, e ele era homossexual. E ele falava para mim, pastor, é uma vida muito triste, uma vida muito sozinha, sabe? E o que me alegrei é que há 4 anos atrás ele batizou. E eu já profetizava isso para ele, falei, irmão, você vai ainda estar na presença de Deus, sabe? E um jovem maravilhoso, hoje ele é noivo, sabe? De uma mulher maravilhosa na presença do Senhor. E ele está passando por uma batalha espiritual, por quê? Porque depois desse processo todinho, Diácono, a sua noiva agora é acometida de um câncer no seio. E ele está lutando ali com os irmãos em oração, buscando a Deus, né? Intercedendo por essa batalha espiritual, que eu digo que é uma batalha, né, irmão? Porque o diabo ele não deixa nada barato, ele vai jogar. Acontece muito isso no campo espiritual, até esse irmão que eu não conheço, vamos estar apresentando a vida dele. Quando eu fui para a presença do Senhor, que eu casei, hoje eu sou casado, tenho minha esposa, a diaconisa Alessandra, a minha esposa, ela não pôde estar hoje aqui comigo porque está cuidando de um trabalho na igreja que nós lideramos, e hoje eu deixo essa mensagem para quem está no homossexualismo e vem para a igreja. Há um processo de libertação, ele é diário, ele é constante. O mundo e o maligno já isolou a mente de alguém de dizer, não existe libertação, nasceu homossexual, vai morrer homossexual. E a Bíblia vem para divergir que Jesus ele entra para transformar aquele que quer buscar. Nós temos experiência com pessoas que vieram do homossexualismo
homossexualismo, eu evangelizei, tem pessoas que eu ganhei que eram homossexual e hoje estão na presença do Senhor, e muitos deles nos procuram para a orientação o que fazer dentro da igreja, o que a igreja cristã faz hoje com uma pessoa que veio desse mundo. Tem pessoas que não estão preparadas. Por quê? Tem pessoas que ainda têm muito tranjeito, tem o jeito, a voz, a fala, o caminhar, e isso não está. Mas Jesus, ele não está por fora, ele está por dentro, ele começa a mudar o interior do homem. Então, quando essas pessoas vão para a igreja, ela se sente excluída e muitas vezes rejeitada, porque a igreja não tem um preparo para receber, impacta mesmo, porque é diferente. O diferente sempre vai causar isso na vida de alguém. Mas nós, como cristãos, estamos pregoando um Cristo que liberta, indiferente do jeito, dos trejeitos. Deus está interessado no interior do homem para mudar. E acometido desse câncer, dessa noiva dele, isso é um obstáculo que vem na vida do homem quando ele está progredindo em Cristo. Eu acredito que o processo que ele está passando é muito maior do que ele pensa, porque a Bíblia vai dizer que Jeremias está orando a Deus e dizendo: maiores são os pensamentos do Senhor do que o nosso. Nós achamos que é de um jeito e Deus ele faz do outro. E amor, ele diz, como Cristo amou a igreja, assim o homem deve amar sua esposa, assim o homem deve ir ao matrimônio. Então o que eu deixo para esse irmão continue amando a tua noiva, orando a Deus, porque o Senhor vai trabalhar grandemente e dar a vitória ele está fazendo até um curso de obreiro, né, no ministério dele, e é um jovem muito querido por mim e por todos, por quem conhece ele, sabe? E você tocou num assunto aí que eu achei bastante interessante, acerca de você dizer a preparação dos líderes dos ministérios, dos pastores, digamos assim, para recepcionar esse tipo de cristão novo convertido, né? No caso do que vem do homossexualismo, pelos trejeitos. Porque eu já vi isso, observei isso há poucos dias atrás. Eu tive até vendo uma forma que eu achei um tanto quanto deselegante, né? É quando a gente vai fazer comparações e aponta o irmão que já veio de uma situação assim, né? Então eu acho que é bastante interessante nós termos essa conscientização, irmão, tocar no assunto, de saber a preparação de um líder espiritual para recepcionar, né, irmão? Porque, na verdade, é um irmão normal como qualquer um outro. Com certeza. E um assunto muito interessante que as pessoas acabam se esquecendo. A Bíblia vai dizer que Deus ele perdoa os pecados, mas o pecado gera uma consequência. Vir da vida do homossexualismo, vir todo afeminado, vir travestido e perder esse jeito é uma questão de libertação. Isso é um processo, ele é diário. Acontece 5, 10 anos. Tem pessoas que é mais lento o processo, tem outras que é mais rápida. Deus ele vai distinguindo conforme você vai buscando, mas a consequência vem. É necessário para que veja o testemunho do que Deus fez. Sempre vai haver alguém para dizer e acometer. Alguém veio dessa vida. Talvez eu queria muito apagar o que vivi, mas não vou poder, porque é esse testemunho que vai fazer com que pessoas assim cheguem até a Deus e percebam que Deus trabalhou e transformou a vida do homem. É verdade. Essa questão que vocês estão falando da preparação, o líder tem que ser preparado e preparar a igreja para receber, os irmãos para receber esse público, né? Esses novos convertidos com essa situação. Para saber cuidar, para saber auxiliar, para ajudar. Que isso não é trabalho só do líder, mas sim do corpo inteiro, do corpo de Cristo, que é a igreja, que faz parte também, né? E essa questão da batalha espiritual que está falando, isso é diário, né? Paulo, lá em Efésios 6, que eu acho que é dos versículos mais usados para a batalha espiritual, né, meu querido? Mais conhecido, ele diz lá, né? Revestivos de toda a armadura de Deus. Para que se revestir? Para que possa resistir o dia mal, né? Com certeza. E sem contar que nesse versículo, Paulo vai dizer que o capacete da salvação, as sandálias do evangelho, ele está dizendo tudo. O que chama mais atenção é o escudo da fé. Porque numa batalha, um grande guerreiro que vai lutar, ele precisa de um escudo. Ele precisa se defender do ataque do inimigo. É o principal, e é o principal que alguém tem que ter. Um dos principais, mas acho que o mais importante é ter o escudo da fé. Porque é ela que vai abrir os caminhos. Quando eu entrei para a presença do Senhor, que eu aceito Jesus, eu tenho esse impacto do olhar das pessoas, pelo jeito, pelo tranjeito, pela forma, mas uma coisa muito fiel a Deus é a fé, porque eu não me importei com isso e acreditei tanto naquilo que queria buscar, que era essa libertação, que eu não acabei olhando para isso. A minha força, a minha fé foi um pouco maior a isso, eu acabei não olhando para esse lado, não pendendo para dizer, olha, a culpa é da liderança, as pessoas olham torto mesmo, e aí eu aprendi que não, a gente temos que estar na presença do Senhor para entender o propósito de Deus. É a fé que vai nos levar a acreditar no que Deus fez e nessa transformação. É verdade. E é interessante que nesse versículo muitas vezes é mistificado. Paulo tá usando esses itens da armadura do soldado romano, porque quando ele escreveu, ele estava preso em Roma, né, pastor? Isso é um sentido figurado. E muitas vezes a gente ora, acha que são objetos místicos que estão disponíveis no mundo espiritual para a gente. Não.
Paulo fala revestido do capacete, da espada, do escudo, que o irmão falou, mas a gente tem que estar firmado na palavra de Deus. Aquele da verdade, né? Aquele que mentia, quando se converte, não mente mais. Essas coisas que Paulo estava querendo ensinar para nós. Ter fé, essas coisas, né? Não é nada místico essa armadura, né, pastor? No mundo espiritual não, porque na verdade as pessoas acabam fazendo essa comparação, né? De que há alguma coisa lá. E na verdade Paulo só está dizendo assim, a fé está dentro de você. Ele mesmo escreve aos Hebreus dizendo, a fé é o firme fundamento do que não se vê. Essa batalha espiritual você não vê no campo, no êxito terreno, mas você vê ela quando você vai afligir na oração, quando você busca Deus no jejum, quando você está em consagração, você acaba sentindo que no mundo espiritual há uma luta muito grande contra a sua vida. Porque lutar contra o pecado e contra o diabo é realmente estar em uma batalha espiritual para vivenciar. E o cristão foi chamado para ser guerreiro, senão ele vai ser chamado para ser vítima. Ou você é guerreiro ou você é vítima disso aí do campo espiritual. É verdade. E nesse caso nós somos os guerreiros, né, irmão? Glória somos a os Deus. guerreiros Em do nome de Senhor, Jesus. que se nós estamos aqui é porque nós vencemos mais um dia de batalha, Grandes né? batalhas. Nós temos a nossa vida galgada no Evangelho, estar na presença de Deus, é uma vida vitoriosa. A cada dia nós vencemos, né? Só de nós acordarmos, vencemos mais uma vez uma batalha espiritual. Porque acredito que quando nós estamos dormindo, irmão, se nós pudéssemos abrir os nossos olhos espirituais e vermos, né, a batalha que é entre o maligno e os anjos do Senhor, né, para nos proteger, para nos guardar, para que possamos amanhecer felizes como estamos hoje, né, irmão? E quando a gente vê na Bíblia, o próprio Jesus, ele vai dizer ali para os discípulos, quando ele está subindo ao monte, ele vai orar, ele diz assim, vocês não podem vigiar somente uma hora. E a Bíblia não relata isso, mas eu me levo a pensar e creio isso, conjecturando, que Jesus estava dizendo do âmbito espiritual. Vocês não têm noção do que é o campo espiritual, enquanto vocês estão preocupados com o terreno. Então, enquanto as pessoas estão se acostumando com o homossexualismo, dizendo que a ideologia de gênero existe, porque o inimigo tem lançado isso na vida das famílias cristãs e na própria família de pessoas, que existe a ideologia do gênero, que é viver algo que está dentro. E é tão maligno mesmo, porque vivenciar um ser que é você, na natureza de Deus, que é o homem e a mulher, e você criar um outro ser dentro de você, isso é influência maligna para a vida de alguém. E isso no campo espiritual é muito forte, porque a pessoa vai deixar de ter uma identidade para começar a ter outra. Quando eu me travestia, eu dizia que hoje eu chamo de personagem, que era alguém que eu criei para vivenciar tudo que eu não aguentei no campo espiritual, porque o que eu criei vivenciando no mundo do travesti era mesmo para ser forte, se fortalecer e querer ter uma identidade. Mas quando eu vou para Cristo, ele resgata essa identidade, ele começa a dar uma identidade nova e dizer, o caminho da verdade é a salvação e é a alma, a doença mesmo. Eles falam em cura gay, como se fosse a psicologia na mente, mas eu acredito que a cura gay ela é na alma. Eu era doente da alma, eu precisava ser sarado na alma para entender quem era o Cristo. É porque quando se fala acerca de cura, eles estão conjecturando uma doença, né? Quando não é uma doença. Então, isso você sabe, você é bem conhecedor, nós também somos, é um assunto muito complexo, né? Porque aí agloba a medicina, a ciência, enfim. Mas o que nós sabemos é isso, é que quando Davi escreve no Salmos 51:10, ele diz assim, cria em mim, ó Deus, né? Ele passa por um processo de criação. Esses dias eu estava falando sobre isso aí, que o processo de criação, de nascer de novo, né? É um processo, é esse processo que tem que ter no ser humano, né? Quando Davi fala, cria em mim um coração novo, um espírito inabalável, ele está falando que quer se fazer de novo, se nascer. Porque na Bíblia são 1189 capítulos, nós vemos um capítulo e meio falar de criação. Então, quando eu estava falando assim, falar de criação, que eu quero chegar no assunto é que nós temos que criar vida nova com Deus. E quando você fala da libertação, é isso, é criar em você uma vida nova com Deus. Que, na verdade, a busca do homem sem Deus é buscar uma história espiritual para a tua vida, é ter um elo com Deus. E o homem, quando se afasta da presença do Senhor e não está nos caminhos, ele não tem essa comunhão total. Antes, Deus falava no Éden, era o quê? Era de dentro para dentro. Agora, não, a conversa é de fora para dentro. O homem tem que entender que Deus tem que entrar dentro dele. Antes, não. Na criação, Adão tinha o contato maior com Deus. Era lá dentro mesmo. Dentro do jardim, lá Deus chamava ele para conversar e tinha isso. Mas quando o pecado
pecado sobreveio ao mundo, ele perde essa relação no campo espiritual. Ele começa a entender que já não é mais da maneira que Deus criou. Ele vai entender que agora ele vai ter que fazer essa busca. E nós viemos fazer essa busca. Quando eu estava no mundo do homossexualismo, no espiritismo, que eu também fui espírita, e me droguei muito nessa vida, porque uma coisa, a Bíblia diz que um abismo chama o outro. Então uma coisa foi levando a outra. A prostituição, as drogas, a bebida, isso vai destruindo o homem. Hoje eu estou com 72 quilos, mas já pesei 40. Né? Então aquilo tem consequências muito drásticas no mundo espiritual e tanto terrenamente, porque o homem acaba sentindo isso. E esse coração reto que Davi está dizendo para criar nele, para ter essa comunhão total com Deus, é muito difícil, porque a maior luta espiritual que nós travamos aqui é contra nós mesmos. Por quê? Porque nós temos desejos, temos sentimentos, nós somos seres humanos movidos às emoções, então nós precisamos do equilíbrio. E quem vem dar esse equilíbrio? Jesus. Jesus, quando diz para os discípulos, eu estou indo, mas eu volto, e eu vou deixar o Consolador. Eu vou deixar alguém, porque sozinho vocês não vão dar conta. Vocês sozinhos não conseguem ir. É o que Cristo está dizendo quando ele diz, eu vou enviar o Consolador, que é ele, aquela voz do Espírito Santo que vai dizendo assim, continua crente, não desista, vai em frente, porque Deus vai fazer um milagre na vida de pessoas. Amém. Que nem o irmão que está falando que a luta é na nossa alma, né? Que nosso sentimento, nossas emoções são tudo na nossa alma, né? E lá Paulo, em 2 Coríntios 10, 13, ele deixou escrito lá assim, ó, porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas. Então Paulo está dizendo que, apesar de a gente andar na carne, a nossa luta é na alma, é no mundo espiritual. Então, muitas vezes a gente, como o senhor falou, a pessoa vem e critica o homossexual, fala, ele se converteu, mas tá afeminado ainda, tá andando daquele jeito, tá falando fino. Mas a transformação vem de dentro para fora, como o senhor falou, né? Jesus vai transformar a sua alma e, consequentemente, futuramente vai está mudando isso no Senhor? Com certeza. É porque, na verdade, Jesus ele não cria rótulos nas pessoas. Quem cria somos nós, seres humanos, que vamos rotulando o que vemos. Nós compramos um produto, às vezes pela embalagem, pela aparência, pelo rótulo, mas nós não sabemos o conteúdo. E Jesus não, ele conhece o conteúdo, ele sabe o que está dentro. A mudança do tranjeito, de mudar, eu conheço pastores, pessoas que são hoje na presença do Senhor, tem o jeito afeminado, tem algumas coisas que não mudou, em mim ainda tem algumas coisas que são relevantes, e eu entendo isso, tem um equilíbrio muito grande para entender que isso é o tempo, é um processo. Mas eu posso dizer que eu sou muito feliz com a salvação, porque é isso que mudou a minha vida, ser transformado, é ser sair daquela vida, tirar, né, um âmbito de você estar no fundo do poço e Jesus te levar para dizer, hoje eu estou te assentando junto com pessoas, estou te colocando no mesmo patamar, no mesmo nível que alguém, porque Jesus não faz acepção de pessoas, ele encara essa realidade, ele sabe que existe, ele acredita nessa mudança, e nós devemos acreditar como cristão na mudança verdadeira e genuína que é de dentro para fora. Eu vejo isso que o senhor vai adquirindo um amadurecimento espiritual para ter essa convicção assim, né? Com a resistência que você vai buscando em Deus para não deixar isso abater, porque às vezes o inimigo lança mesmo. Olha o jeito, olha a mão, olha a fala, olha uma postura. E o pior inimigo muitas das vezes o nosso irmão, né? Que está sentado do nosso lado. Com certeza. A Bíblia diz que o inimigo usa o que está ao favor, o que está do lado mais perto. Porque é o seguinte, porque se ele for usar um ímpio, pouco importa. Se com a boca do ímpio só sai balela. Agora, quando ele usa o irmão, usou Pedro. Esses dias, falando com minha esposa falando, eu falei, amor, usou Pedro. Pedro estava do lado de Jesus, conversando com Jesus. O inimigo toma a boca de Pedro e fala, Senhor, mas você não precisa morrer. Né? Não precisa acontecer isso com o Senhor. Quer dizer, ele toma a boca do homem para falar. E o que foi importante para mim, né, nessa passagem, na mudança do mundo para a igreja, e eu não passei isso, foi a concepção de ter vestido de mulher. Porque o caracterizado se travestir contou muito para eu não me importar com o que vinha agora. Porque vestir um salto, vestir uma roupa de mulher, se travestir e encarar uma sociedade tem que ser muito homem mesmo, porque é muito apontamento. Então, na presença do Senhor, os ataques que vieram da igreja mesmo, do campo espiritual, porque o inimigo usa o que está mais próximo para ferir, então aquilo já não foi tão constrangedor. Já passei aquilo numa boa, já encarei, já tenho equilíbrio e já orei, já passei dessa fase. Mas tem pessoas que às vezes não conseguem permanecer na igreja devido aos olhares, porque o diferente sempre
vai impactar o que uma sociedade está acostumada a relevar. Eu sou assembleando, então a gente tem uma rotina, uma liturgia, um culto que acontece com um cronograma. Então, às vezes, uma pessoa que entra diferente, ele acaba estranhando mesmo. E isso a gente tem que, como o pastor disse, preparar os líderes para estar recebendo essas pessoas. E como faz isso? É dizendo que, ensinando que o Cristo não faz acepção das pessoas, que as portas estão abertas da igreja, a igreja está pronta, porque a igreja não é 4 paredes, a igreja somos nós. Eu, você, o próximo, estamos aí para ajudar e vencer essas pessoas, para resgatá-las dessas vidas. É verdade. Verdade, que nem você falou. Jesus veio, né? Não veio para quem está são, para quem está doente, né? Realmente ele veio por essas pessoas, né? E tem vezes que a gente quer ser diferente de Cristo, a gente quer fazer a acepção da pessoa. É verdade. A gente não quer falar, sei lá, com a prostituta, com o homossexual, não tem preconceito de abraçar, tem vezes, coisa. Isso não pega, irmão. Pode abraçar, você tem que abraçar, dar uma palavra amiga, confortar. É isso que Jesus ensina a nós. Que cristianismo é esse que a gente serve, que a gente quer fazer acepção de certas pessoas? Não é, pastor? É verdade. A pessoa é igual eu falo para você. O maior inimigo nosso hoje está dentro da igreja. Tá? Porque as pessoas não estão preparadas. E os que são preparados são poucos, né? Para ter um diálogo, conversar, explicar que Deus é amor. O negócio, se Deus é amor, que é um amor ágape, um amor inconfundível, né? Nós fomos refletir Deus em nós, como é que nós vamos refletir? Através do amor. A igreja do século XXI, ela prega muito a salvação, mas ela acaba se esquecendo que não é só estar preocupado se alguém vai para o inferno ou não, porque essa é a visão que muita gente tem lá fora da igreja evangélica, que morreu, foi para o inferno, não vai para o céu, enfim. Mas hoje a nossa maior preocupação deveria ter exemplos para ser seguido. A gente temos que fazer discípulos, pessoas que sejam exemplos, para que as outras permaneçam terrenamente. Tem muita gente se suicidando, tem muita gente tirando a própria vida e dizendo, eu não aguento a minha luta, a minha batalha espiritual é muito grande. E a Bíblia diz que não, porque senão seria o contrário da Bíblia. Jesus veio dizer que ele, como ser humano, como na forma humana, Deus pisou na terra para mostrar para o homem e dizer assim, eu vencei e vós vencereis. Sede forte, venceis o maligno porque ele fugirá de vós. Deus está dizendo, eu vim à terra, eu passei por aqui, eu sei que tem aflição, mas vocês podem vencer. Esse negócio de se dar, tirar a vida porque não está aguentando a luta, é desculpa de alguém que não quer pedir ajuda e pedir socorro e dizer, eu preciso de ajuda e reconhecer que sozinho eu não consigo ir. É interessante que até Jesus passou pela batalha espiritual, né, Diácono Ken, quando ele foi levado ao deserto, né, para ser tentado, né. E lá o diabo usa uma das passagens mais lindas que eu admiro muito na Bíblia, é quando o diabo diz assim, ele pega as pedras e diz para Jesus, transforma em pães. E Jesus diz assim, não, eu não vou fazer milagre. Aí a Bíblia não relata como, mas diz que os anjos pegam Jesus e levam e alimentam Jesus. Então eu entendo que nessa passagem Deus está dizendo assim, Deus não é obrigado a fazer tudo por ninguém, nem Jesus. Mas o principal é implantar a fé no coração das pessoas e dizer, você tem que ter fé para alcançar o teu milagre. Porque a libertação de um homossexual, ela é alcançada através da fé e o milagre quem faz é Jesus. E o interessante, né, nesse capítulo é que Jesus está ali como um homem, né? Igual a gente fala do jejum, passou 40 dias e 40 noites. As pessoas falam sobre esse jejum, sobre o que Jesus estava passando. Ele não fez milagre algum, porque se ele fizesse algum milagre ali, ele estava como santo. Não poderia estar representando um homem. E tudo que ele passou naquele momento ali, que ele viveu ali, foi como um homem carnal, como nós, normal, né? Sem, como se diz, sem usar poderes algum, né? Só orando e entregando seus caminhos ao Deus, ao Pai, né? E a gente vai ver o Dr. Lucas, o evangelista Lucas, escrevendo o seu livro, ele vai relatar a história de uma mulher encurvada. Uma mulher que 18 anos está no templo cultuando a Jesus, cultuando a Deus todos os dias. Só que quando Jesus chega num sábado, ele cura aquela mulher. Só que eu gosto dessa passagem por causa da visão. Porque enquanto ela estava ali no templo, as pessoas não viram que ela estava doente. E Jesus, quando ele pisa no templo, ele chama ela lá de trás e diz, vem para frente, porque eu vou libertar essa filha de Abraão. Ele vai dizer assim, era demônio e vocês não viram. Ela estava 18 anos aqui e vocês não entenderam que a doença dela não era só a curvatura, e sim doença na alma. Ela tinha demônios que aprisionavam aquela mulher. Quando Jesus entra para libertar, ele vai provar isso, que a liderança tem que ter essa visão. Tem muita gente em nosso meio que precisa sim ser cuidada, tem muita gente doente em nosso meio que precisa ser tratada, e tem muito crente que precisa de ajuda espiritual sim no nosso meio. E como tem, né? Amém, pastor Marcelo. Agora vamos mandar aquele abraço para o pessoal que nos acompanha nas nossas redes sociais, que está curtindo, compartilhando, participando ao vivo com nós, pastor Marcelo.
Vai lá, irmão Johnny. Aqui está a nossa irmã Viviane. Essa é de carteirinha, toda semana, minha esposa. Aqui está participando também com nosso querido pastor Wiley Pereira. Pastor, a gente aguarda a participação do senhor aqui conosco também. Amém, pastor? Aqui nosso evangelista João Alessandro. Nosso irmão Roberto Bispo. Pastor, esse daí é o... Bispo, é o nosso jovem pregador, né? Que nós temos anunciado aqui, né? Nós vamos aí. Amém. O nosso irmão Sidney Américo. Nossa irmã Delvicleia Carvalho. O nosso irmão Johan Brito. Aquele abraço, irmão. O nosso irmão Davi Duarte Porto. A nossa irmã Mari Ferreira. Amém, irmão? Alguns irmãos que a gente não falou aqui, porque não atualizou ainda aqui, mas sinto todo abraçado por nós. E hoje o nosso irmão Diácono trouxe os brindes para nós, estaremos sorteando no final do programa. Que é o DVD. O DVD aqui dele, que DVD. ele gravou, que conta a história dele, a história de transformação que Deus fez na vida deles, irmão. Kennedy Matos, Kennedy feito em Matos. Goiânia, né, irmão Kennedy? Feito por Lá ele. em Goiânia, a gente fez o ano passado, em junho. Deus, quando ele chama o homem e a mulher para a presença dele, ele faz uma promessa. E a promessa é: continue falando desse Cristo, indiferente do que aconteça. E Deus te leva para os lugares. Assim como estou hoje aqui, ele foi levando para alguns lugares. E nós gravamos uma mensagem, a qual eu falo lá que João Batista, ele foi o precursor de Jesus. Ele trouxe o Cristo anunciando ele. E ele dá espaço para Jesus sem se importar. E nessa mensagem eu digo: eu sou a testemunha verdadeira de Cristo. Porque quando eu falo do que ele fez na minha vida, eu me torno uma testemunha dele. E temos essa camiseta que é do Ministério do Irmão, que está escrito aqui, ó: Ministério da Palavra, um ato de amor. Participe, que no final a gente estará sorteando esses brindes. No próximo programa a gente vai anunciar o ganhador, vai identificar quem é, para a gente estar entregando esses brindes, não é, pastor Marcelo? Verdade, irmão Kennedy. E como é que foi a sua saída também do candomblé, da religião afro-brasileira, para o cristianismo, né? Como foi essa transição? As pessoas te viram como? Te falavam como? Ainda bem que na presença do Senhor hoje eu louvo, porque a Bíblia diz assim que você vai colher os frutos daquilo que você vai plantando. Quando eu saio do candomblé, do espiritismo e venho para a presença de Jesus, eu tenho aquele impacto, todo mundo tem aquele choque, né? Porque sair das garras de Satanás não é tão fácil quanto parece. Tem pessoas que não conhecem, tem uns que falam assim: é simples e fácil, deixou de ir e não vai mais. Não é assim. No âmbito espiritual, demônios e diabo lutam muito contra a vida daquele que está em Cristo. Mas aquele que já foi e pertenceu a ele, a luta é bem maior. Mas quando eu saí, eu joguei tudo fora. Na verdade, eu fui para Jesus depois de uma noite de muita droga, muita bebida. Eu vou a uma tarde da benção, onde eu assisto um culto, onde eu vejo Deus falando, e vou para minha casa. Eu morava com um rapaz, tinha um companheiro, e naquela palavra, aquela mensagem ficou dentro do meu coração. Eu voltei para casa com aquela mensagem daquela missionária, uma pregação sobre salvação. Passado 2 semanas, eu começo a me lembrando daquelas palavras. E eu estou sozinho na minha casa quando eu vejo uma voz me dizendo: levanta, porque eu vou mudar a sua história. Essa voz é de Cristo dizendo: vem para a minha presença que eu vou mudar. Naquele momento eu deixo o espiritismo, eu jogo tudo que eu tenho fora, que pertence à idolatria, à religião, e digo: eu não quero mais. Satanás não tem poder sobre a minha vida mais. Hoje eu vou servir ao Senhor. E ali eu começo uma grande saga, que é a batalha espiritual, para começar. Uma das coisas que eu fiz, que eu acho que é um conselho para alguém que sai do espiritismo, é: sempre deixe para trás aquilo que você vivenciou, seja em conversa, seja em aconselhamentos daquilo que você viveu. Não faz mais parte da sua vida. Siga em frente, use a Bíblia como bússola, use a palavra de Deus como ensinamento para a sua vida. Por quê? Porque tem pessoas que ainda traz muito disso, de relembrar do seu passado e remexer em coisas que talvez é melhor esquecer. Neste momento, o melhor é deixar falar de Cristo, do que ele está fazendo hoje, para continuar caminhando aí na vida. Irmão Kennedy, e quando o irmão largou tudo, porque as pessoas falam muito assim acerca do candomblé, eles falam muito, né? E fica uma forma meio temerosa. Mas o candomblé, igual eu sempre falo para as pessoas, é o catolicismo africano, né? Então, quando as pessoas largam o candomblé, eles ficam muito... e agora? O que eu vou fazer? Porque quando você está no candomblé, quando você está na religião afro-brasileira, você tem a sua forma de seu culto, de se cultuar, diferente do cristão, claro, né? Aí nós largamos o candomblé e agora passamos a servir a Cristo.
a nossa caminhada é uma caminhada agora com a outra visão, com o Cristo vivo, né, irmão? As pessoas não entendem muito, quem não conhece muito sobre o assunto, sobre candomblé, espiritismo, porque há uma diferença muito grande do kardecismo, há uma diferença do candomblé para a umbanda, cada um tem toda religião tem sua doutrina, assim como nós temos a Bíblia como doutrina, eles têm a sua doutrina. Falar de demônios e falar do diabo é muito difícil no âmbito espiritual, porque a Bíblia diz que tudo provém dele, até Judas caiu numa mentira do diabo e era escolhido. Jesus escolheu ele 12 em orações, mas um deles errou. E a escolha foi de quem? Foi de Judas, não foi de Jesus. Poderia alguém dizer, mas o céu erra na escolha? Não. O céu não errou em escolher Judas, mas Judas errou em trocar o seu caráter e vender por moedas. Isso está sujeito a qualquer pessoa. Quando eu estive no candomblé, eu sempre falo para as pessoas e deixo esse conselho. Eu estive 10 anos no espiritismo envolvido nessa vida. Alguma coisa aconteceu. Ninguém estaria lá 10 anos se nada acontecesse. Verdade. Só que lá não há transformação. A diferença é que Jesus transforma. Lá eles dão uma melhorada. Você vai hoje, dá uma melhorada. Vai amanhã, tem um problema. E assim, é um ciclo vicioso. Quando você vê, já está escravizado e aprisionado. Jesus não, ele te liberta. Ele te deixa livre para ir. Ele te cura, ele não te cobra. Ele te sara, te trata e ainda te leva para o céu. Te cura. E ele fala assim, vinde a mim, né? Vocês estão cansados e oprimidos. Achei interessante que o nosso Diácono citou um personagem muito interessante da Bíblia, Judas. Muito fácil pegar ele, criticar, meter a lenha nele, né, pastor? Mas muitas vezes a gente é igual a Judas. Você vai observar várias coisas da vida de Judas. Judas, ele tinha fé. Ele largou tudo para seguir Jesus. Quando Jesus chamou os 12, distribuiu autoridade sobre os demônios, para fazer curso, essas coisas, Judas estava lá, ele recebeu também. Judas, ele participou, ele ouviu o Sermão do Monte, ele estava lá quando Lázaro ressuscitou, ele participou de tudo. Judas teve um bom exemplo, o melhor ensinamento que ele poderia ter, mas o que aconteceu? Ele deu oportunidade para o diabo entrar na vida dele e agir através dele, porque ele recebia as ofertas e desviava. Então, com esse desvio, ele não confessou esse pecado. O que aconteceu? Ele abriu a porta para o diabo poder entrar na vida dele e agir através dele. Então, consequentemente, o final da vida dele, ele andou 3 anos com Jesus, mas no final ele foi e traiu Jesus. Ele foi ouvir a voz do diabo. Com certeza, foi vítima de uma mentira do diabo, de dizer para ele, de enganá-lo, ele foi induzido e ele fez uma escolha. Então, é um exemplo que Jesus nos deixa que a escolha da gente traz consequências. Judas se arrepende, tem remorsos, mas aquilo não é suficiente, porque o remorso nunca vai ser suficiente para suprir o arrependimento. Arrependimento é de dentro para fora, é na mente. Né? Ele até se sentia mal com aquilo, tanto que ele devolve as moedas e nem os soldados querem mais. A gente não quer mais isso. É Deus dizendo para ele, Judas, a sua escolha tem consequência, e a consequência vem. E o céu trouxe as consequências para Judas, que é o maior ensinamento. Você fala uma coisa interessante. Minha esposa sempre tem o costume de tocar nesse assunto. As pessoas pensam que nós vamos errar, pecar, e por fim acabou aquilo ali, me arrependi, tá bom. Não, todo pecado tem uma consequência. Você vai pagar por um erro, né? Independente da forma que seja. A Bíblia não diz, não se deixe escarnecer de Deus, não se zomba. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Né? Eu plantei frutos ruins e agora me converti, vou colher meus frutos ruins, mesmo convertido. Mas vou estar firme na presença de Deus. A gente tem um exemplo de Davi, né? Davi pecou, ele errou com Batseba, mas teve a consequência que o filho dele não sobreviveu, né? Exatamente. Deus perdoou para ele. O profeta falou, está perdoado os pecados, mas teve a consequência. Né? É porque muitas pessoas confundem o perdão de Deus com apagar as consequências. Deus, ele perdoa o pecado, mas a consequência vem. Ela gera, né? Vem. É gerada e ela é automática. Por quê? Porque quando você peca e desagrada o Espírito Santo, automaticamente você já se entristece. Aquilo já é uma consequência daquilo que você fez em Deus. Aí na caminhada cristã, na batalha espiritual, o inimigo vai lutar para que você erre, para que você peque, para que você caia. Porque o problema não é pecar, o problema é ficar estacionado. Quando Deus escreve lá, ele diz bem claro, a ordem de Deus é, quem é sujo, se suje mais, e quem é limpo, se limpe mais. Esse versículo está dizendo o quê? Deus está dizendo, continue batalhando e lutando. Se você está se santificando, santifique mais. Mas já que você escolheu estar lá, que você vá de uma vez. Porque o que mais atinge a igreja hoje são as pessoas que não têm o direcionamento. Elas querem viver no mundo e querem viver na igreja. Elas não querem abrir mão de Deus, mas também não querem abrir mão do pecado. E a luta espiritual é renúncia. O que define uma batalha espiritual, você só vence com a renúncia. Essa renúncia é diária, né?
Constante, Todo né? dia. Ela é todo dia no propósito de quê? De que o céu... Porque tem pessoas que acham que o homossexual saiu do homossexualismo, a luta dele é contra um homem. Não é contra um homem. A maior luta de um homossexual é contra os sentimentos. O Senhor me atraiu através da rejeição familiar que eu sofri. Então, o meu pai e a minha mãe não foram casados, eu sofri a rejeição desde pequeno, eu fui molestado quando pequeno. Algumas coisas aconteceram sutilmente que me levaram a este mundo. Alguém olhava e dizia, ele tem todo jeito para ser. Então, ele cresceu com aquilo. E aquilo foi influenciando, sim. Porque a Bíblia diz que tudo que é maligno pode influenciar alguém a fazer e ser. Quando ele escreve aquele provérbio, Salomão dizendo, ensina o seu filho no caminho que ele deve andar, ele está dizendo, ensina porque é melhor a palavra de Deus na vida dele. É no início, que futuramente ele vai se lembrar, né? Então isso tanto pro erro quanto para... Mesmo que ele se desvie, porque tem gente que fala assim, não vai desviar porque está escrito. Não, ele está dizendo, mesmo que ele faça a escolha dele, ele vai saber o que é verdade. Na verdade, ele vai conhecer a verdade. E futuramente essa verdade vai libertar ele, né, irmão? Vai conseguir entender. Quando o pastor fez uma pergunta muito interessante sobre o espírita, porque a igreja tem uma rejeição muito grande em abraçar pessoas que são espírita. A gente cresce com uma indiferença muito grande de falar, olha, eles são macumbeira, o adjetivo que dão a eles, e aquilo vai distanciando o povo de evangelizar pessoas assim. Por quê? Assim como nós, a Bíblia diz, assim como Saulo de Tarso estava cego, e foi através de uma visão que Deus vai dar e abrir os olhos dele novamente, porque é isso que o Evangelho faz, ele te abre os olhos novamente para entender o que é Cristo. É isso que precisa acontecer dentro da igreja, nesse âmbito de evangelizar espíritas. Eles estão numa religião cegos, como qualquer outro ser humano está cego. E a idolatria é um dos pecados que agravam a divindade de Deus. E por isso que nós temos essa missão de evangelizar pessoas assim. Por quê? Porque cegamente eu entrei, mas foi cegamente que eu saí também, porque Deus me deu a visão do que era certo na presença dele. Eu acho que também, irmão, que eu acho que o povo fica meio com o pé atrás, né? Fala, será que ele realmente se libertou mesmo? Será que realmente ele está convertido? Eu acho que por isso que, né, eu sempre tenho, você não acha não que tem esse pé atrás do povo? Sim, sempre tem. Eu passei muito por isso, eu enfrento isso diário. Tem lutas, tem lugares que eu sou bem recebido, bem visto, tem lugares que as pessoas olham do pé à cabeça, não reparam mesmo, isso é natural. Mas uma coisa eu aprendi, a Bíblia diz que Jesus diz assim, que você é conhecido pelos seus frutos. Verdade. E isso é o que vai dizer. Então eu aprendi uma frase muito linda e gosto muito dela. Os frutos silenciarão muita gente. Os frutos vão dizer quem é quem, os frutos vão trazer a realidade de uma pessoa para saber quem é ela. Tem várias formas da gente conhecer alguém. Quer saber se está liberto? Tem uma esposa, tem o telefone dela, entra em contato. Se não tem, dobra o joelho e fala com Deus. Ele não nega quem é quem, ele vai te mostrar. Mas a maior virtude de estar liberto, e hoje eu estar liberto na presença do Senhor, é a minha fé. Foi a minha convicção em Deus. Nem o casamento, que tem gente que acha que casou, se libertou. O casamento não me trouxe essa visão, porque eu já entro para Jesus, já vou para a presença dele e liberto. Eu já acredito tanto naquela libertação que não tem nada que me prenda. Você me falou uma coisa interessante aí. Olha só, é igual eu falo para as pessoas. Ou eu tenho que crer em você, ou eu tenho que rasgar uma parte da Bíblia. Porque a Bíblia diz o quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí não termina e fala, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Né? Então tem muitas pessoas que falam assim, eu conheço a Bíblia, mas não, então não tem mais, não pode ter mais. A verdade nos liberta. Quando passamos a conhecer a verdade, quando passamos igual você falou, não foi o casamento, você já foi para Cristo liberto. Você creu na sua libertação, você ouviu a palavra, essa palavra foi que te libertou. Essa convicção nesse Cristo foi que te libertou. E quando você foi para Ele, você foi liberto. Então, eu tenho uma coisa para te falar. Eu não interessa se as pessoas vão te olhar, se vão pensar de você. Pense o que quiser. O mais importante foi o olhar de Cristo para a sua vida. O mais importante é o olhar de Cristo para a minha vida. As pessoas falam, o Marcelo é macumbeiro, veio da macumba, veio das drogas. Posso ter vindo de onde eu mais vim. O importante é, Jesus falou, vinde a mim. O importante é nós termos ido até Ele. E né? um exemplo muito clássico que eu passei na minha vida por isso, que quando eu entrei na igreja, eu fui de cabelão, eu fui de piercing, eu fui todo ainda caracterizado do mundo. Então eu não me importei com o olhar das pessoas, mas eu senti que tem essa pedra no caminho, ela vem mesmo. Tem que ter muita fé em Deus para querer Jesus, para não olhar por isso. Por quê? O homem tem olhado por isso, porque as pessoas acham que só tem que se libertar quem veio dessa vida. E às vezes
vezes quem está lá na igreja não precisa mais, quem está na caminhada cristã não precisa. E é errado, porque a Bíblia diz que Deus vai dizer, o coração do homem é enganoso. A todo momento seu coração está querendo te enganar. Tem hora que você diz, não, está aqui é uma vaidade. Se eu deixar entrar no meu coração, isso envaidece, isso já é pecado diante de Deus. Então, se você não se libertar a todo momento, não tem isso. A libertação é um estado que você vive. Não é um estado que alguém cria, não é uma forma. É uma forma. Então, é na Bíblia que a gente vai ter como bússola para dizer, a libertação existe sim. Amém. Hoje nós estaremos aqui, viu, irmão? Que eu quero que você vai estar orando por uma irmã muito querida que está passando por um problema também de saúde, né? É a nossa irmã Fabiane, do nosso grupo Hora da Ação. Nossa irmã Thelma também, essa que nos assiste, a Thelma Saraiva, irmão. Essa mulher, eu tenho acompanhado aqui no programa, é uma mulher muito batalhadora, passando por uma batalha tremenda. Hoje ela passa, se não me engano, pelo seu 4º câncer, né? 4º câncer, e é uma pessoa bastante alegre. Eu sempre vejo ela nos programas aqui com a nossa irmã Kátia, e sempre tenho buscado ajudar ela, temos orado por ela, sabe? E eu creio, irmã Thelma, que Deus tem algo para você, tá? Deus tem uma bênção diferente para você. Eu quero que você desperte para isso. Comece a buscar mais do Senhor, embora você possa dizer, não, eu tenho buscado, eu oro, eu rezo, eu vou na igreja católica, eu vou na missa. Busque mais do Senhor, entenda o propósito de Deus na sua vida, né? Há males que vêm para a nossa vida para nos mudar, para nos transformar, né, irmão Kennedy? Há batalhas que vêm para nós para nos mudar. Eu acredito que todas as batalhas que vêm em nossas vidas é para nos transformar. Tudo tem um propósito, né? E eu deixo assim uma mensagem para essa irmã Thelma, para todos que estão aí nos assistindo. A Bíblia vai dizer que Jairo, o principal da sinagoga, está indo ao encontro de Jesus. Jesus está no meio de uma multidão. Ele está indo pedindo socorro para a filha que está doente. Quando ele chega no caminho, Jesus diz, espera aí, Jairo, agora eu vou ter que atender uma mulher com fluxo de sangue que tenha 12 anos que está aqui. Aí Jairo vai ter que esperar para que Jesus o atenda. Quando Jesus está indo, alguém vem de Jairo, agora sua filha não está doente, agora ela morreu. Só que nem isso parou Jesus de ir na casa de Jairo. Nenhuma notícia má barra alguém de Jesus ir ao encontro dela. Então nessa tarde, para as pessoas que estão nos assistindo, seja qual o teu problema, seja ele doença espiritual, familiar, seja ele financeiramente falando, eu deixo uma palavra. Nenhuma notícia ruim vai parar Jesus de ir até o teu encontro. Nenhuma notícia de morte parou. Quando ele chega lá, Jesus ressuscita a menina, Talita, levanta, agora cuidem dela. E porque você o milagre vê interessante, era que a mulher tinha quantos anos? 12 anos. E a criança tinha quantos anos? 12 anos. O período que essa criança teve de vida, essa mulher teve de doença, né? E nada parou Jesus. Jesus parou, curou ela e falou, agora eu vou continuar. Porque acredito que o número 12 ali vem da influência de dizer 12 anos sofrendo e 12 anos crescendo. Deus quis dizer, eu vim dar vida para todos, eu não tenho nada com a morte. Então eu vim dar vida para as duas. E aí ele acaba trazendo essa vida e a gente vai entendendo isso. Então as pessoas entendam que este programa hoje eu quero dedicar às pessoas que têm algum parente homossexual, algum amigo travesti, o mundo vive isso. Acredite na oração, continue orando por pessoas assim. Deus ele tem muito a fazer na vida de pessoas que estão nessa vida. Deus ama, não existe acepção. A igreja quer abraçar todos eles. Às vezes tem gente que se sente indiferente, mas nós pregamos um Cristo que não faz essa acepção. Ele abraça com amor para transformar a vida e fazer como fez na minha vida. Hoje está aqui para dizer desse amor que liberta e transforma de verdade. Sabe por quê, Diácono? Eu vou até te falar que você, por experiência mesmo, você esteve nas ruas, né? E eu acredito que por poucas vezes alguém veio evangelizar você. Realmente, passei por diversos lugares, foram poucos os corajosos. Eu sempre falo assim que são guerreiros. Então, é porque as pessoas olham e vai ver, é travesti. Esses dias eu passei e vi um travesti, aí primeiro eu sorri. Depois aquele veio no meu coração, sabe, irmão? E logo eu passei logo à frente, estava eu e minha esposa, eu vi outro. Aí eu baixei o vidro, botei a mão para fora e falei assim, Deus te abençoe. Sabe, então, assim, porque às vezes, é isso que eu falo aí, cadê os cristãos, os crentes, os cristianos, aqueles que se diz guerreiros do Senhor, que não sai, não vai lá, fala assim, olha, eu queria falar com você. Quanto é que é o programa? Não, eu quero dizer que Jesus te ama, que Deus tem uma bênção para você. Porque às vezes nós desacreditamos que a pessoa vai se transformar. Porque, na verdade, Jesus ele está tão preocupado com isso, e isso é tão sério. Por quê? Quantas pessoas passam no nosso caminho diário assim e a gente não falamos nada?
no ponto de ônibus, na escola, na faculdade, não, no trabalho. eu tô usando aqui o lado do homossexualismo, igual você está falando, mas isso é abrange qualquer ser. Abrange qualquer ser. E eu boto principalmente o homossexualismo, porque aí já tipo assim, já afasta mais. Eu não vou ali falar de Jesus. A gente passa com a Bíblia debaixo do braço, do lado do homossexual, você vê por trejeitos, você vê que a pessoa é, e você não tem coragem de chegar e falar assim, jovem, Deus te ama, Deus te abençoe. Deixa eu falar com Jesus para você. Pastor, que a Bíblia diz bem claro que aquela mulher adúltera, ela sofre mais porque ela está sendo exposta. Porque as pessoas que têm um pecado ali, naquela época, que também pecavam, eram adúlteros. Ali próprio Caifás, a Bíblia relata que ele era um homem corrupto, era um homem pecador. Só que o quê? O que é exposto sofre mais. Quando a gente tem a visibilidade de um homem vestido de mulher na rua, dá aquele impacto mesmo. A visão que a gente tem é outra. Mas quando nós olhamos para o âmbito espiritual e trazemos para a Bíblia, Jesus vai dizer para um homem entendido da lei, quem é teu próximo? Ele pergunta, mas quem é meu próximo? É quem passar pelo teu caminho, é quem você encontrar quando abrir a porta do carro, é quando você atravessar a rua, é quando você for na padaria, é quando você vê um mendigo na rua, seja quem for a pessoa, não denomine ninguém, mas vá até ela e fale de Cristo, porque é isso que nós vamos ganhar, almas para Jesus. É verdade. Irmão, que a gente gosta muito de dar atenção para os pessoas que acompanham nas nossas redes sociais, até porque eles que nos ajudam a fazer esse programa. Aqui está dizendo, aqui é Maria Ivonete de Souza. Se o senhor conhece, está dizendo, meu primo. Isso, tem muita gente da minha família assistindo, muita gente acompanhando a gente. Se quiser mandar um abraço. Eu quero deixar a minha prima David Cleia, meu primo Johan, a minha esposa, as pessoas que estão nos assistindo. Eu quero deixar um abraço à minha igreja, ao meu pastor Ricardo Braga, pastora Aparecida Braga, missionária Dulce, que são as pessoas que Deus colocou. São a minha segunda família. Depois da minha família, a minha igreja é a segunda família. São as pessoas que nos apoiaram a estar aqui, acreditaram nesse ministério, acreditam nele, porque tem que acreditar naquilo que Deus nós fez. Acreditamos. Né? O pastor disse uma frase aqui muito engraçada, ou você acredita ou rasga a Bíblia, você decida, ou você acredita no que Deus faz ou não, confronta a palavra. Eu prefiro ficar com a palavra e dizer, Deus liberta, então vamos embora, né? É aqui que eu prefiro ficar, igual eu falei, as pessoas falam, não, mas eu prefiro ficar aqui, eu não creio. Eu também quero passar agora aqui o nosso contato aqui do nosso querido Diácono Kennedy, que ele é pregador da palavra. Você que quer levar ele para um evento, para um culto, para algo na sua igreja, vou estar deixando o contato dele, já coloquei no nossos comentários o telefone dele, agora vou estar passando aqui também para os irmãos. O contato do nosso querido irmão que é 619951 34461. Repetindo, 9951 34461. Aquele que quiser agendar ele, entre em contato com ele, que ele terá prazer de estar atendendo os irmãos. Isso é o WhatsApp do irmão também, né? Isso, esse é o WhatsApp. Já pode ir lá ligar, entrar em contato, nós vamos lá ministrar, falar. Eu sempre falo isso, que a gente não prega, a gente fala daquilo que Jesus fez nas nossas vidas. E um celeiro tão grande de pregadores, nós somos um grão de areia que Jesus levantou para estar falando desse amor. Eu fico feliz em poder ajudar alguém a sair desta vida. Eu tenho testemunhos, pessoas que nos procuram nas redes sociais, acompanho o meu ministério. Gente, eu cresci com ele lá naquela vida e hoje vendo ele transformado com a esposa dele, falando de Jesus, aquilo engrandece qualquer ser humano. E isso é só gratidão. Então hoje nós fazemos a obra por gratidão a Jesus, porque não há valores. Tem gente que liga e pergunta assim, você cobra para pregar na igreja? Não existe isso, porque não há dinheiro que pague o que Jesus fez na minha vida. O que vai é o prazer mesmo, a gratidão de estar lá dizendo, Jesus é bom, transforma, continua acreditando que vai dar certo, porque esta palavra faz isso. Nós temos aí os grandes pregadores, né? Mas é igual eu falo, só são grandes pregadores, né? E, na verdade, nós estamos à procura de homens de Deus. São os homens de Deus que fazem a diferença. Os grandes pregadores só são grandes pregadores. E a própria Bíblia nos relata isso. Ruth está catando espigas lá, juntando nos campos, e Deus está dizendo, ela não tem problema nenhum ir lá no pequeno, ir lá começar, fiel no pouco, grande esforço, no grande coloca. A fidelidade, ela faz isso com Deus. Nós sabemos que Deus vai levantando pessoas, um exército poderoso para continuar este evangelho de verdade e continuar salvando vidas. E é isso que a gente espera com esse ministério. Levar as pessoas, o Cristo que ama, indiferente do que ela seja ou faça. Jesus não é uma placa de igreja. Jesus é amor transformador para a vida de quem procura Ele. É verdade. E nesta tarde, olha só, o irmão estará aqui orando por você, pela sua vida, pelo seu ministério, enfim, como nós temos o costume de fazer. E eu quero falar, Deus tem uma diferença hoje para você, um tratar diferente hoje com você. Deus hoje vai ter uma bênção especial, diferente. Não sei, sentindo isso no meu coração. Não é revelamento, não é nada, não. É sentindo no meu coração que Deus tem algo diferente hoje a tratar, sabe?
nessa programação de hoje. Então, eu queria deixar também aqui logo antemão, claro, minhas considerações aqui, né? Um abraço aí, nosso irmão Diácono Almir, né? Nosso grupo de oração, irmão Adilson, né? Irmão Fabiano, nós vamos estar orando por você, independente da sua situação, como esteja a sua vida sentimental, como esteja a sua vida espiritual, nós estaremos orando por sua vida. Estamos numa campanha por essa irmã, viu, irmão? Porque ela está com uma enfermidade na perna, mas... Conte com as nossas orações também. Vamos estar orando pela irmã. Queria deixar aqui também um grande abraço aí aos irmãos do Grupo Oração Minas Gerais, o Grupo Oração aí de Santa Catarina, o Grupo Oração aqui do Distrito Federal, o Grupo da Oração, da Hora da Ação aí do Rio de Janeiro, né? Onde tem os nossos irmãos que estão sempre aí buscando, apresentando, né, a sua vida, a nossa vida. Estamos sempre debaixo da proteção da oração dos irmãos, né? A intercessão dos irmãos junto a Deus por nossa vida. Quero ser grato aqui por essa oportunidade maravilhosa. Nosso irmão Diácono que está conosco. Não vai ser, ainda te espero mais vezes, viu, irmão Diácono? Que o senhor possa estar conosco mais vezes, falando das bênçãos de Deus. Se na hora que o irmão sentir a vontade de falar, irmão, quero ir no programa, só entrar em contato com o irmão Johnny ou comigo, irmão Kennedy, que o senhor seja bem-vindo, as portas estão abertas. Traga sua esposa para nós conhecermos também, batemos aquele papo. Né, irmão? É verdade. E sem contar que eu e minha esposa, nós somos um casal de ex-homossexual. Ela foi lésbica durante 10 anos também. E eu, homossexual, 10 anos também. Então, Jesus transformou e fez uma arma muito poderosa para ganhar um exército muito grande aí do reino do céu. Bênção de Deus, é bênção. Eu que agradeço a oportunidade, eu agradeço imensamente. Eu quero agradecer aqui a missionária Simone, que nos fez o convite também, foi a ponte para que a gente pudéssemos estar aqui. E dizer que dia 16 de fevereiro nós estaremos numa vigília lá no Recanto das Emas com ela, com a missionária Sandra, a irmã Simone, vai ter uma vigília lá. E eu vou estar lá levando uma pequena saudação, uma dia palavra 16 de Deus, agora? de fevereiro agora. Você tem endereço lá, irmão? Pode entrar na minha página lá, Kennedy Matos, no Facebook, vai estar lá no anúncio. Divulga sua vai página, lá, seus contatos. E vai estar lá nos nossos contatos. É 9513-4461, o Zap e o telefone de contato. E nas redes sociais é Kennedy Matos, no Instagram é Pregador Kennedy Matos. E o Instagram, vocês podem ir lá que tem fotos, tem publicações. Nosso Ministério Profético Ato de Amor também tem uma página lá, Ministério Profético Ato de Amor.com.br. Você vê lá tudo que a gente tem lá da nossa. Viagem para qualquer lugar, irmão. Eu digo assim, para qualquer lugar cerca, porque assim, às vezes a diária, cotidiano, dia a dia, trabalho, né? Às vezes não posso viajar todos os dias. Não, a gente sempre vai. Eu acabei de chegar de viagem agora, fui no estado do Piauí. Eu estive numa viagem lá missionária, ficamos 20 dias lá pregando, ganhando almas para Jesus. Foi muito intensa e muito forte a experiência que eu passei. É um lugar muito difícil, porque é onde há muita idolatria, catolicismo, muita coisa assim, é muito difícil evangelizar. É um campo de batalha espiritual. Mas Jesus nos deu graça e nós fomos a esse convite, atendemos lá e foi uma bênção. Então, nós estamos abertos aos convites, nós vamos. Eu costumo dizer que eu só não vou onde Deus não permite. O resto a gente está indo. Amém. Assim. Então esse é dos meus. Amém, Deus abençoe. Irmão Johnny. Amém. Eu quero agradecer primeiramente a Deus por esse programa maravilhoso, agradecer ao pastor Marcelo, Diácono Kennedy, muito obrigado por ter aceitado nosso convite. Imagina, precisando também. Agradecer a irmã Simone, que foi a ponte que ele falou, que nos indicou o nosso irmão Diácono. E a questão da vigília, eu tentei entrar em contato com ela, não consegui para confirmar exatamente o endereço, entendeu? Mas se nós conseguirmos entrar em contato, a gente vai divulgar no Facebook também, na página. Vai ficar na página, né? Vai estar divulgado. E quero agradecer também ao nosso irmão Genilson, que está participando com nós, nossa irmã Aliane Barros também. E quero agradecer a cada um de vocês que participou. Quero falar que hoje o testemunho do irmão foi muito edificante para a minha vida. Eu aprendi muito com o testemunho do irmão. E falar uma coisa, que hoje eu saio mais crente daqui, pastor. Glória a Deus. A irmã acho que botou recado. A Igreja do Monte da 301, né? Na Avenida 301. Amém. Olha aqui a irmã. Então a irmã está colocando a Igreja do Monte 301 Avenida Manjolo. Só que teve uma divergência, que a irmã Simone passou naquele programa que tinha cancelado da Igreja do Monte, entendeu? Isso, acho que seria na casa dela. Seria na casa dela. Então, eu não tenho a confirmação da irmã Simone, que é responsável pela vigília, entendeu? Enfim, mas nós vamos saber, bom, vai ficar anunciado, tá? Então... direitinho. Eu não tenho certeza onde que se mantém, por isso que eu não estou passando exatamente o recado, que estou esperando o feedback da irmã Simone, né, para ele passar exatamente, para a gente não falar que é num lugar ou no outro, entendeu? Amém. Amém. Então, se você está preparado nessa tarde aí, aquele que pode, curva a sua cabeça, que feche os seus olhos, aquele que pode. O que não pode, só eleve o seu pensamento a Deus, tá?
Você que está aí na direção do seu carro, ouvindo essa programação, receba essa oração do nosso irmão Kennedy, que Deus vai fazer algo diferente para você hoje, amém? E esperamos você no próximo sábado. Que Deus te abençoe e tenha um ótimo final de semana. Irmão Kennedy, pode estar orando? Amém. Vamos orar. Curva a tua cabeça onde você estiver e vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, na tua presença santa nós te agradecemos por esta tarde, Senhor, por esta hora junto, por este programa, por esta programação, por a palavra. E agora eu quero te apresentar a vida de pessoas que estão do outro lado, as pessoas que têm um propósito, aqueles que estão aqui nos acompanhando. Jesus entra na causa, entra na saúde, no financeiro, no sentimental. Entra para fazer uma mudança e uma grande diferença na vida dos meus irmãos. Jesus abençoe este programa, que ele alcance vidas, que transforme pessoas e que venha agregar no teu reino. Jesus, ouça agora essa oração de agradecimento e te pedindo, cubra de bênção a cada irmão e a cada irmão que aqui se encontra nesta tarde. Nós te louvamos e te engrandecemos por mais um dia em tua presença, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e vocês possam ter um ótimo final de semana.